Boa noite, irmãos, a graça e a paz. Vamos iniciar o nosso culto nessa noite. Vamos adorar nosso Deus. Vamos nos render a Ele nessa noite. Vamos quebrantar os nossos corações. Vamos entregar os nossos pecados a Ele. Confessarmos os nossos pecados. Vamos reconhecer os nossos erros. Muitas vezes nós culpamos a Deus pelas coisas que queríamos que acontecessem e não aconteceram. Muitas vezes ficamos frustrados e decepcionados, e mesmo que inconscientemente culpamos a Deus, porque as nossas orações são: Deus, mas por que não aconteceu? Deus, mas por que foi assim? Nós murmuramos e culpamos a Deus. Mas a vontade de Deus, ela é perfeita e agradável para nós. E Deus não é culpado daquilo que não deu certo. Muitas vezes nós culpamos a Deus porque nós colocamos expectativas em coisas que Deus não nos prometeu que iria fazer. Nós colocamos expectativas naquilo que foi gerado no nosso coração, coisas que Deus não prometeu. E a palavra de Deus diz que o coração do homem é enganoso. E quando nós nos frustramos, nos decepcionamos, nós culpamos a Deus, mas Deus não é culpado. Pelo contrário, a palavra de Deus diz que nós colhemos aquilo que plantamos. Então, se o seu casamento está dando errado, a culpa não é de Deus. Se você tem familiares nas drogas, a culpa não é de Deus. Se a sua família não vem para a casa de Deus, a culpa não é dele. Pelo contrário, a vontade dele é perfeita e agradável. Nós somos os culpados. Os verdadeiros culpados somos nós. Porque quando o problema chega até nós, ao invés de nós buscarmos solução com ele, nós queremos fazer com a força do nosso próprio braço. Quando o pecado bate à nossa porta, nós escolhemos o pecado e não a Deus. Quando o nosso casamento está dando errado, a gente desabafa com pessoas que querem ver o fim mesmo do seu casamento, ao invés de nós irmos falar com Deus. Quando as coisas acontecem, ao invés de buscarmos direção na palavra de Deus, vamos falar com pessoas. Deus não é culpado. Deus não é culpado daquilo que está dando errado na sua vida. Pelo contrário, reconheça que você é o verdadeiro culpado das coisas que não estão dando certo. Porque todo o tempo que você tem, ao invés de você dedicar a Deus, você escolhe outras 1000 coisas, preenche o seu tempo com outras 1000 coisas, mas não tira um tempinho para orar, um tempinho para falar com Deus, um tempinho para ler a palavra dele. Essa canção, ela fala de um fariseu e um publicano. O fariseu, ele não confessou seus pecados, pelo contrário, ele exaltou-se. Ele achava que ele era melhor do que as outras pessoas, porque ele dizimava, porque ele orava e jejuava. E o publicano simplesmente disse: Jesus, eu sou um pecador. E é o que nós devemos fazer nessa noite, nos entregar como aquele publicano. Como ele fez, ele simplesmente confessou que ele não era ninguém. Ele sequer olhou para os céus para falar com Deus. Ele se entregou a Jesus e ele disse: Jesus, eu não passo de um pecador. E que nós venhamos ser como este homem nessa noite. Que nós venhamos nos render aos pés de Jesus e reconhecermos quem somos nós. Vamos adorar a Deus. Eu estou aqui pra te perguntar o que o meu coração precisa saber. Palavras são difíceis de sair, mas eu vou tentar. Eu não posso mais viver
Jesus, você ainda pode me amar? Será que ainda pode me usar? Será que ainda pode me amar? Você pode habitar num coração tão duro e frio como o meu. Será que ainda pode olhar através dos meus olhos que tantas vezes se desviaram? Será que ainda pode falar através dos meus lábios mentirosos? Será que ainda pode tocar com essas minhas mãos que já fizeram tanto mal? Tem misericórdia de mim, eu não passo de um pecador. Tem misericórdia de mim, eu confio no teu grande e doce amor. Sim, tem misericórdia de mim, eu não passo de um pecador. Tem misericórdia de mim. Não quero esse eu faço. O pecado está sempre em mim. Cara, eu faço de melhor, mas eu não quero mais ser assim. Então vamos do fundo do abismo da minha existência. Jesus me ajuda e tem misericórdia de mim. Tem misericórdia de mim. Tem misericórdia de mim. Oh, oh, oh. Jesus, você ainda pode me amar? Será que ainda pode me usar? Será que ainda pode me amar? Jesus, você ainda pode me amar? Será que ainda pode me usar? Será que ainda pode me amar? Jesus, você ainda pode me amar? Será que ainda pode me usar? Será que ainda pode me amar? Tem misericórdia de mim. No livro de 2 Reis e também lá no livro de Lucas, a palavra de Deus nos fala de um general sírio, um homem poderoso, o general de todos os exércitos da Síria. Um homem de muito poder, um homem arrogante, soberbo, orgulhoso. Mas a palavra de Deus também nos diz que ele era um homem leproso. Naamã tinha uma serva hebreia em sua casa, a qual disse para ele sobre um profeta, Eliseu. Disse para que procurasse Eliseu, que Deus usava ele na cura. Naamã então decidiu ir até Eliseu e ficou muito frustrado e decepcionado quando não foi recebido pelo próprio. Um homem acostumado com todas as honras, mas Eliseu não recebeu ele pessoalmente. Enviou um mensageiro que disse para que ele se banhasse por 7 vezes no Rio Jordão. E Naamã, indignado com aquela situação, disse que em Damasco tinham rios muito melhores para se banhar, que o Rio Jordão era um rio muito sujo. E ele não queria dar ouvidos ao que o profeta disse a ele. Mas as pessoas que estavam junto a Naamã insistiram e disseram para que ele desse ouvidos ao homem de Deus. Então ele resolveu fazer e foi até o Rio Jordão e se banhou por 7 vezes. Ali o milagre aconteceu. Naamã foi curado e ali ele reconheceu a Deus como o único Deus, já que na Síria ele adorava outros deuses estranhos.
que eu quero dizer com isso é que a maior lepra de Naamã não era na sua carne. A maior lepra de Naamã era no seu coração. Era o seu eu, o seu ego, a sua soberba, orgulho, arrogância e prepotência. Era o interior de Naamã que precisava ser curado. E para isso Deus colocou aquela lepra para que ele fosse curado de dentro para fora. Para que ele tivesse um encontro com Deus através dessa doença. Essa lepra veio para Naamã ver que ele não tinha o controle de nada. Apesar de todo o seu dinheiro e todo o seu poder, ele não tinha o controle de nada. E é o que estamos vivendo nesse momento de isolamento, dessa pandemia. Nós não temos o controle de nada, simplesmente clamamos a Deus por sua misericórdia. Nós não somos nada sem Ele. E Naamã aprendeu da pior forma. Isso foi para ele ver que ele não tinha o controle nem da sua própria vida. E que aquele orgulho, a soberba, a arrogância, a sua prepotência e todo o dinheiro que ele tinha, de nada valia se ele não tivesse a presença de Deus na sua vida. Que nós venhamos ser como Naamã nessa noite. Nós venhamos dar ouvido ao que Deus nos diz. E nós venhamos pedir para que Deus quebre todo o nosso eu nessa noite. Todo o nosso orgulho, nossa arrogância, o nosso ego, que muitas vezes fala mais alto do que nós mesmos. Que nós venhamos deixar que tudo isso caia por terra nessa noite. Que nós venhamos ser sarados, purificados como Naamã foi. Que nós venhamos ser limpos de dentro para fora. Que nós venhamos reconhecer quem nós somos. E clamar pela misericórdia de Deus, porque a misericórdia dele dura para sempre. E aquele que reconhece os seus pecados, aquele que os confessa é perdoado. Jesus tem prazer naqueles que reconhecem os seus pecados e pede perdão a Ele. Que nessa noite nós venhamos a ser assim como aquele homem que se rendeu a Jesus. E ali todo o seu ego, todo o seu eu foi derramado e caiu por terra. Amém. Comigo e se misturar.
Eu creio que nessa noite você já se rendeu a Jesus. Você já confessou seus pecados. Você já clamou pela misericórdia dele. Você já reconheceu todo o seu eu, todas as coisas que há de ruim dentro de você. Eu creio que essas coisas já caíram por terra, que você deixou que seu coração fosse quebrantado nessa noite, que o Espírito Santo já está fazendo o seu mover. Eu creio. E a palavra de Deus diz que aquele que confessa os seus pecados é perdoado. Jesus perdoa sim. Se o seu coração estiver puro, se foi uma oração verdadeira, se você realmente se entregou a Jesus, Ele te perdoa nessa noite. Você que está me assistindo, você que não conhece a Jesus como seu único e suficiente Salvador ainda, Jesus te chama a uma vida nova, a um recomeço. Ele te chama a você, Ele te chama a reconhecer os seus erros, os seus pecados, e entregar para Ele. Ele te chama para uma nova vida. O Pai está te chamando nessa noite. Você diz: Deus, mas eu não posso. Jesus, eu sou pecador. E Ele diz: vem. Deus, eu sou um drogado. Ele diz: vem. Eu sou um alcoólatra. Ele diz: vem. Eu sou um adúltero. Ele diz: vem. Eu sou um traficante. Ele te diz: vem. Eu sou uma prostituta. Ele te diz: vem. Ei, filho, vem do jeito que você estiver, que eu te aceito. Eu te aceito, seja como você estiver, seja como você estiver levando a sua vida, eu te aceito. Porque quem vai te mudar sou eu. Quem convence o homem do pecado é o Espírito Santo, não é homem. Não sou eu, não é o pastor que vai mudar você, não, é Deus, é Jesus. E Ele diz: vem, filho, vem, que eu estou te esperando, os meus braços estão abertos, porque eu te amo e a minha misericórdia dura para sempre. O Pai está te chamando a um recomeço, a uma nova vida, uma nova história. É Ele quem vai te transformar, é Ele quem vai te mudar. Ele somente diz: vem, filho, vem que eu te aceito. Vem que eu te aceito. Ei, filho, não importa o que você fez, eu vou transformar a sua vida e a sua história. Jesus te ama. E Ele só quer que você se entregue a Ele para que comece alguma grande transformação na sua vida. Só isso que Ele te pede. Venha, filho, venha. Vamos adorar. Tu me das a paz que excede todo entendimento humano. E quando eu planejo, me mostras que é bem melhor o teu plano. Tua misericórdia me cobre, derramando graça em mim. Eu desconheço um outro amor assim. Um
Aleluia. Graças a Deus. Som. Deus seja louvado. Deus seja exaltado. Deus seja glorificado na pessoa de Jesus Cristo, nosso Senhor. Que delícia sentir a presença de Deus. Eu tenho certeza que não foi diferente aí na tua casa. Eu tenho certeza que você foi tocado pela pessoa do Espírito Santo. O Espírito de Deus habita em meio aos louvores, e todas as vezes que nós o adoramos, Ele se manifesta a nós, amém? Quero desejar a você que me assiste, a graça e a paz do nosso Senhor Jesus. Eu quero ministrar uma palavra essa noite ao teu coração, e eu quero, sem mais delongas, partir para o texto. Antes, só lembrar você que é dizimista e ofertante dessa igreja. Permaneça ofertando e dizimando, a fim de que nós continuemos todos os projetos que o Senhor plantou em nosso coração como comunidade. Uma outra informação, não sei se você que acompanha a nossa fanpage do Facebook, viu uma tela que nós postamos, dessa parceria entre a nossa comunidade e o SESI. O SESI lançou uma campanha que durante quase 30 dias eles vão produzir uma quantidade de marmitex, e eles elegeram algumas instituições, e nós participaremos desse projeto, dessa campanha, e no qual nós receberemos uma quantidade de marmitex, e a partir da segunda-feira nós distribuiremos ela à nossa comunidade, em especial aos nossos membros, aos membros dessa comunidade que nós queremos assisti-lo, ok? Então, a partir de segunda-feira, nós estaremos fazendo essa distribuição. Bem provável que entre amanhã e sábado você receba ou um WhatsApp meu ou da pastora comunicando você que a sua família fará parte desse projeto, tá? E aí nós daremos a você as orientações para você fazer a retirada aqui na igreja, ou nós iremos levar até você, ok? Então vamos para a palavra. João capítulo de número 11, verso de número 4 até o verso de número 39. O texto é longo e é uma história muito conhecida por todos nós. Então eu gostaria que, para que não fique cansativo, nós façamos aquilo que de costume nós temos feito nas nossas reuniões. Nós vamos progredir na medida da leitura. Então, na medida em que nós progredirmos os textos, nós vamos fazendo as nossas paradas, pensar o que o texto está querendo dizer a você, aquilo que o texto nos ensina, e fazer as nossas aplicações práticas, ok? Então, por isso, o desejo do meu coração é que nós caminhemos juntos nesses textos que nós leremos, e por isso nós não vamos ler todos os textos a partir de agora. Então deixa a sua Bíblia aberta no Evangelho de João, no capítulo de número 11, e na medida em que nós iniciarmos a leitura, você acompanha comigo aí e fique atento, porque tem muita coisa boa que o Senhor quer ministrar ao nosso coração. A partir do verso de número 4, ok? João 11, verso de número 4, é o início do texto. Nós vamos orar. O tema da mensagem de hoje: resposta divina em meio à dor humana. O tema da mensagem de hoje é uma resposta divina em meio à dor humana. Vamos orar? João 11, 4, antes vamos pedir ao Espírito Santo graça. Deus, nós te agradecemos por esse tempo na tua presença, Pai. O adoramos na beleza da tua santidade, o glorificamos, o exaltamos, ó Deus, entronamos louvores a ti, que é digno de toda honra, toda glória, todo louvor e toda exaltação. A Cristo o nosso louvor, a nossa adoração, a nossa rendição. Nós somos gratos ao teu amor, ao teu cuidado, à graça do Senhor que se manifestou a nós e abriu os nossos olhos
E nós hoje, ó Deus, temos o senso de beleza quando olhamos para o Senhor, quando ouvimos a Tua palavra, porque essa palavra hoje fala no nosso coração. Ó Deus, somos atraídos pelo Senhor diariamente. Nós Te louvamos, porque destes a nós o Teu Espírito que em nós habita. Louvado seja o Senhor. Pai, nós clamamos a Ti como igreja, porque somos a Tua igreja, e a Tua palavra diz que Tu és o nosso supremo pastor, o pastor que fala o coração da igreja, das suas ovelhas. Abra a nossa escuta espiritual, para que nós entendamos aquilo que será ministrado. Ilumina os olhos do nosso entendimento, que haja a palavra de profecia, que haja a palavra do conhecimento, da sabedoria. Liberta, consola, edifica, exorta a Tua igreja. Fale aquilo que precisamos ouvir, não aquilo que queremos ouvir. Ó Deus, pavimente as estradas nas quais trilharemos, que a Tua palavra seja lâmpada para o nosso caminho, luz para o nosso caminho, lâmpada para os nossos pés. Fala conosco, fica conosco, Pai, é o que nós Te pedimos em nome de Jesus. E a igreja diz amém. Queridos, afirmar que quando clamamos a Jesus em meio às lutas da vida, e Ele sempre se fará presente, pode parecer estranho, dependendo em qual momento das lutas nós estejamos. Quando nós falamos que quando nós clamamos e Jesus vem em meio às lutas que vivemos, pode causar estranheza ao teu coração, dependendo o momento em que você se encontra em meio às lutas nas quais você vive. É preciso fazer esse apontamento, lembrando que chamamos a Jesus do nosso jeito, mas Ele vem do jeito dele. Ô Zé, tá atrapalhando, tá? Nós chamamos a Jesus do nosso jeito, mas Ele vem do jeito dele. O que devemos ter em mente para uma vida de paz é que o compromisso de Jesus conosco está ligado à sua natureza perfeita e cheia de amor. É isso que deve permear o nosso coração. Isso é o que deve trazer paz a nós. Nós temos em mente que o compromisso de Jesus está ligado com a sua natureza, cheia de amor e uma natureza perfeita. Por que eu digo isso na introdução? Porque as respostas divinas, elas vêm em meio à dor humana, que é o tema da mensagem. Contudo, ela não vem necessariamente da maneira como eu espero, a maneira como eu desejo. Ela vem da maneira como Jesus decide que venha. E eu preciso ter em mente que essa realidade é uma verdade na vida de todo cristão, que nós vivemos debaixo de um cuidado de Deus, de uma proteção, e que o Senhor é o Deus que nos conduz. Dito isso, eu quero sacar os textos aqui para nós iniciarmos a nossa reflexão. Esse texto fala da morte e da ressurreição de Lázaro, amigo de Jesus, morava em Betânia, ele e as suas duas irmãs, Marta e Maria. E aqui começa uma história que tem um desdobramento extraordinário, lindíssimo, onde Jesus Cristo será poderosamente glorificado diante dos olhos de todos os seus seguidores e discípulos. Mas vale destacar que o processo desse milagre extraordinário, desse feito emblemático de Jesus, há muita pedagogia, há muitas coisas que nós precisamos em Cristo aprender a partir dessa história que o Espírito de Deus colocou no meu coração para ministrar hoje para a nossa reflexão. Vamos para o texto, o verso de número 11, o capítulo de número 11, do verso 4, para a gente iniciar a nossa reflexão pensando a respeito dessa história e extraindo as aplicações práticas
para nós essa noite. Diz assim o verso de número 4 do capítulo de número 11. Olha que interessante isso. Quando Jesus ouviu isso, disse: a doença de Lázaro não acabará em morte. Ela aconteceu para a glória de Deus, para que o Filho de Deus receba glória por meio dela. Queridos, olha que interessante esse texto. Alguns textos anteriores diz que Lázaro estava doente, aquele mesmo Lázaro que morava em Betânia, amigo de Jesus. E agora Jesus recebe um mensageiro da parte de Marta e Maria, dizendo a ele que o seu amigo, a quem muito amava, estava doente, estava enfermo, acamado. E Jesus agora vai responder a essa informação que chega a ele através desse mensageiro enviado por Marta e Maria. O texto faz essa inferência. E me parece que o que Jesus disse não acontece. O mensageiro vem com o quadro de Lázaro, com a notícia de que Lázaro, seu amigo, irmão de Marta e Maria, estava enfermo, acamado. E Jesus, ouvindo aquela informação, ele vai responder e dizendo que a doença de Lázaro não acabaria em morte. E não foi isso que aconteceu. E talvez quem levou a notícia, que aqui era o mensageiro, poderia ter ficado decepcionado, porque o mensageiro que volta com a mensagem para Betânia, ele volta com uma mensagem positiva. Ele volta com palavras que saíram dos lábios do mestre, dizendo às irmãs que aquela doença, ela não se transformaria em morte. Só que o fato é que Lázaro morre. E talvez o mensageiro que havia voltado com essa mensagem, é bem provável que ele se decepciona, uma vez que a palavra que Jesus empenhou, ela aparentemente não se realizou. Havia uma incoerência na fala de Jesus na cabeça do mensageiro. Entenda, o mensageiro volta com uma resposta de Jesus dizendo que Lázaro não morreria. Só que o Lázaro morre. E o mensageiro que estava em Betânia fica sabendo que Lázaro morreu. Só que o que Jesus disse a ele é que Lázaro não morreria. E a primeira aplicação prática que eu preciso extrair desse texto é que Jesus não tratará somente as questões de causa, mas as consequências da nossa vida. Entenda, Jesus não estava interessado necessariamente em curar a doença de Lázaro. Ele não estava tão somente preocupado com o fato de Lázaro estar acamado. Jesus queria não só curar a doença, mas a consequência daquela doença que causaria posteriormente a morte de Lázaro. Talvez você não esteja me entendendo, mas entenda o ponto. Quando nós falamos de morte, nós lembramos que a morte, ela aponta para o pecado. E Jesus está dizendo para alguém que está ouvindo essa live, assistindo essa mensagem, que Deus não está compromissado somente naquilo que você fez. Jesus não está preocupado somente com o teu pecado. Jesus está mais preocupado com a consequência do pecado que você cometeu. Escuta, Jesus não está preocupado somente com a causa, Ele está preocupado com a consequência, porque o compromisso que Ele tem com você é completo, é com a causa, mas também é com a consequência da causa. Deus está falando assim, ó, ainda que você tenha errado, eu não estou aqui só para corrigir o erro. Está entendendo? Porque muitas vezes as pessoas podem até ajudar a corrigir o erro, mas elas não se comprometem com a consequência do erro. Elas não me ajudam a sair da consequência do erro causado por mim um dia. Está entendendo o que Deus está querendo dizer na palavra? Que Ele não estava só preocupado com a causa, que era a doença.
Ele queria também resolver a consequência dela, e é isso que ele está propondo a você hoje. Ei, escuta, olha aqui para mim. Jesus está preocupado com todas as áreas da sua vida. Talvez você está me ouvindo hoje dizendo: pastor, eu tenho andado de maneira errada, eu tenho trilhado caminhos sinuosos, eu sei que eu tenho pecado na face de Deus, eu sei que há muitas consequências que hoje eu estou colhendo de erros do passado, de pecados do passado. Escuta, Jesus está compromissado com essas consequências. Você não está sozinho. Aleluia. Você não está sozinho. Olha o verso de número 5 do capítulo de número 11, e eu acho lindo esse texto. Olha isso, que tremendo. Jesus, olha essa expressão, amava Marta, Maria e Lázaro. Olha o verso de número 5. Jesus amava Marta, Maria e Lázaro. E sabe o que eu aprendo aqui, queridos? Que mesmo que o amor de Jesus me envolva, as doenças, ou a morte no caso de Lázaro, ou a dor, o desespero e a solidão no caso das irmãs que perdiam o irmão, estarão presentes em minha vida. O amor de Jesus estará presente em meio aos meus sofrimentos. É o texto. Jesus amava Lázaro, Maria e Marta. Mas o que acontecia na casa de Marta e de Maria era a morte. O que eles viviam era luto. Mas mesmo assim, o amor de Jesus foi expresso em meio a toda a calamidade. Sabe por quê? Porque Jesus sempre expressará o seu amor por nós em meio às nossas dores e os nossos sofrimentos. Não se esqueça, ainda que você esteja vivendo no vale da sombra da morte, Jesus continua amando você, protegendo você, guardando você. Aleluia. O amor dele estará presente em meio aos meus sofrimentos. Elas sofriam, mas nem por isso apontava para a falta de amor do Mestre. Quantas vezes nós nos equivocamos por conta do sofrimento e pensamos que uma vez que nós estamos vivendo debaixo de sofrimentos, de dificuldades, de adversidades, o amor de Jesus não está mais presente na minha vida. Quantas vezes as trevas, o inimigo, Satanás, quer incutar em nosso coração e nossa mente essa inverdade, essa falácia, esse engodo, essa mentira. Porque em meio às lutas, às dores, os sofrimentos e morte, o amor de Jesus permanece fluindo na minha vida. É o texto. Olha o verso de número 6. Uma outra coisa interessantíssima para nós aplicarmos na nossa vida. Ouvindo, portanto, que Lázaro estava doente, ficou mais 2 dias onde estava. O texto diz que Jesus ouviu que Lázaro adoeceu. Ele soube, mas mesmo ouvindo, ele não atendeu. Sabe por quê, irmãos? Porque não era hora. Eu lembro do texto de Caná da Galileia, quando Jesus vai fazer o seu primeiro milagre, transformando a água em vinho em uma festa de casamento. E Maria, sua mãe, ela vai observar a falta do vinho na cozinha, e ela vem ter com Jesus e diz a ele: o vinho acabou. E sabe o que Jesus vai dizer a ela? Mulher, o que tenho eu contigo não é chegada a minha hora. Jesus estava dizendo: no momento oportuno eu vou me manifestar, no momento em que eu achar oportuno eu vou realizar um milagre. Ele ficou sabendo. O que eu acho lindo desse texto é que esse texto aponta para uma vida de oração. Queridos,
nós seremos ouvidos por Ele quando nós clamamos. Agora, atendido é só quando Ele quiser. Ouvindo Jesus, esse texto aponta para uma vida de oração. Por quê? Porque todas as vezes que eu clamo, o Senhor me ouve. Só que nem todas as vezes que eu clamo Ele me atende, porque pedir é comigo, atender é com Ele. Eu peço no meu momento e Ele me atende no momento dele. Você está entendendo o que Jesus está falando? Por isso que Mateus capítulo 7, verso de número 7, o próprio Jesus vai dizer: pedi, pedi e dar-se-vos-á. Procurem e achareis, batei, batei e abrir-se-vos-á. Jesus está dizendo: vocês têm que pedir, vocês têm que procurar, vocês têm que bater. Parafraseando o texto, é como se ele estivesse dizendo: uma vida de oração, uma vida de estudo e uma vida de insistência gera milagre. Eu vou falar de novo: uma vida de oração, peçam; uma vida de estudo, busquem, procurem; e uma vida de insistência, batam, batam. Alabarashi minaragaia. Deus está falando: escuta, você precisa ser resiliente nessa situação que você está vivendo. Eu vou chegar em Betânia, mas eu não vou chegar a hora que você me pedir, eu vou chegar a hora que eu quiser. Aleluia. Porque não é chegada a minha hora. Ele ouve, Ele sabe e Ele atende, mas na hora dele. Queridos, se nós entendermos essas realidades espirituais, nós não esmureceremos na oração, nós não desanimaremos buscando a Deus. Por quê? Porque a nossa fé e oração estará alicerçada numa convicção de que Jesus responderá em um tempo oportuno aquilo que eu busco. Quantas vezes nós desanimamos no meio do caminho? Quanta gente você conhece começou bem, mas o melhor é o final das coisas do que o começo delas, porque no meio da caminhada desanimou, desistiu. Você está entendendo o que Jesus está querendo dizer aqui conosco? Queridos, o interessante do verso número 6 é que ele permanece onde estava, mesmo ouvindo tudo aquilo. É para nos ensinar que no tempo oportuno Ele virá. Olha o verso de número 7. Perdão, o verso de número 8, que interessante. Ele diz assim: os discípulos se opuseram dizendo: Rabi, apenas alguns dias atrás, o povo da Judeia tentou apedrejá-lo. Ainda assim o Senhor vai voltar lá? Queridos, chegou um tempo em que Jesus agora decide ir a Betânia, voltar à região, e os discípulos agora vão se opor ao fato de Jesus querer voltar a Betânia. Por quê? Porque dias antes o povo da Judeia tentou apedrejá-lo, matá-lo. E sabe o que eu aprendo aqui, querido? Que as dificuldades do caminho, elas podem parecer um grande problema, mas para Jesus não. Olha só, os discípulos estavam com Jesus, e Jesus agora decide ir a Betânia. Chegou o momento dele realizar o milagre na vida de Lázaro, dele responder ao clamor de Marta e Maria. E a hora que ele decide ir a Betânia, os discípulos se opõem a ele, dizendo: Senhor, Rabi, mestre,
Alguns dias atrás nós passamos pela região da Judéia e tu foras quase apedrejado lá. Você ainda vai voltar? Sabe o que os discípulos estavam dizendo? O caminho que o Senhor vai fazer é perigoso, é um caminho que gerará muitos problemas. Querido, o problema muitas vezes mora na minha mente, o problema muitas vezes é criado por mim, porque para Jesus não há obstáculos, não há adversários, não há opositores. Ele, quando precisa fazer, ele faz. Isaías 43 diz: ainda antes que houvesse dia, eu sou, e não há ninguém que possa livrar alguém das minhas mãos. Operando eu, quem impedirá? Aleluia, aleluia. Às vezes nós pensamos que o caminho em que Jesus precisa passar na minha história, ele é cheio de problemas, e às vezes é problema para você, é dificultoso para você, é desafiador para você, para ele não. Os discípulos tentaram se opor a ele, mas sabe o que eu acho lindo? Ele não ouve a voz dos discípulos, ele vai atender ao discípulo que o clamava e precisava naquele momento de uma resposta. Eu estou falando com alguém aqui, talvez você está me ouvindo agora e dizendo: Deus, há dias que eu tenho clamado a Ti, há dias que eu tenho pedido uma resposta, e eu quero ser profeta nessa noite para você dizer: a sua resposta chega hoje, a sua resposta chega hoje. Você talvez pensou: está demorando, parece que eu estou pedindo e nada está acontecendo. Ei, Ele já ouviu desde o primeiro dia, mas chegou o momento dele realizar um milagre na tua vida. Recebe no nome de Jesus. Olha o verso de número 11, que interessante. E acrescentou, olha isso: nosso amigo Lázaro adormeceu, mas agora eu vou despertá-lo. Queridos, escute isso. As irmãs Marta e Maria mandam um mensageiro avisando o quê? Avisando Jesus que Lázaro estava doente. Jesus sabe da notícia, Jesus recebe a notícia, sabe da doença de Lázaro, mas não vai. E agora, quando ele se levanta, ele vai falar com os discípulos, ele recebe uma informação de que Lázaro já não estava mais doente, que Lázaro havia morrido. Olha que interessante isso. As irmãs trouxeram a notícia da doença, mas a notícia da morte veio de Deus. Ninguém avisou Jesus que Lázaro morreu. Eles avisaram que Lázaro estava doente, mas avisar que Lázaro morreu não veio da parte de homens, veio da parte de Deus. Quando ele soube da doença, não foi, mas quando ele soube da morte, ele foi. Sabe por quê? Porque ele só vai aonde os homens não conseguem ir. Você está pegando o que Deus está falando aqui? A questão não é qual o problema que eu preciso resolver, mas quem pode me ajudar a resolver esse problema. As irmãs trouxeram para ele a informação da doença, mas Deus deu para Jesus no seu espírito a informação da morte. Olha o verso de número 12 e até o 14, olha que interessante isso, irmãos. Os discípulos disseram: Senhor, se ele dorme, é porque vai melhorar. Pensavam que Jesus falava apenas do repouso do sono, mas ele se referia à morte de Lázaro. Então ele disse claramente: Lázaro está morto, e por causa de vocês. Então disse ele claramente: Lázaro está morto. Até o verso 14. Queridos, olha que lindo isso. Mesmo sendo os discípulos próximos, eles não compreendiam tudo que Jesus estava realizando. Mesmo assim, Jesus os ensinava. Mas o que me chama a atenção é que os discípulos, apesar de serem muito próximos de Jesus, eles não compreendem a dimensão daquilo que Jesus dizia, falava, ensinava. Ele falava da morte literal de Lázaro, e eles não estavam compreendendo a extensão, a profundidade daquilo que Jesus estava tratando com eles. Mas mesmo assim,
Jesus os ensinava. E muitas vezes nós precisamos permanecer próximo de Jesus, para que Ele nos ensine coisas que nós teremos dificuldade de compreender na vida espiritual. Sempre nós teremos muito a aprender com Cristo. Nós sabemos muito pouco, e a sabedoria é saber que nada sabe. Esse texto me ensina isso, e o que eu acho lindo e glorioso é que Jesus decide ensiná-los. E nós precisamos perseverar, irmãos, a fim de que nós aprendamos as pedagogias das Sagradas Escrituras, que só vem com perseverança, com tempo, com resiliência, com busca, com entrega. É impossível nós recebermos tudo que Deus tem para nós, se nos primeiros obstáculos nós decidirmos retroceder, parar. Imagina, esses discípulos não compreendiam a linguagem de Cristo, era profundo demais para que eles entendessem. E assim é conosco. Olha o verso de número 15 do capítulo de número 11, que lindo. E por causa de vocês eu me alegro por não ter estado lá, pois agora vocês vão crer de fato. Venham, vamos até Ele. Olha isso, Jesus estava dizendo que apesar da morte de Lázaro e da dor das irmãs, numa outra extremidade, algo maravilhoso estava acontecendo. Olha isso, irmãos, enquanto na casa de Lázaro, de Marta e Maria, eles estavam enlutados, havia choro, havia tristeza, havia pesar, na outra extremidade Jesus disse que se alegrou. Por quê? Porque na outra extremidade algo maravilhoso estava prestes a acontecer. Enquanto por um lado o cenário era de morte, por outro lado o cenário era de revelação. E a vida muitas vezes é assim. Às vezes nós olhamos para um cenário como esse que vivemos e imaginamos que Deus não está trabalhando a favor da sua igreja. Queridos, Deus está utilizando e se valendo de tudo que está acontecendo em benefício da igreja, a fim de ensinar a igreja, a fim de fazer com que nós cresçamos e amadureçamos. É o que ele estava dizendo aos discípulos. Eu me alegro com tudo isso que está acontecendo, com a morte de Lázaro, porque vocês verão a minha glória e crerão ainda mais que eu sou enviado da parte de Deus o Pai. Olha o verso de número 16. Tomé, apelidado de Gêmeo, ou de Dídimo, disse aos outros discípulos: vamos até lá também, para morrer com Jesus. É engraçado que apesar de tudo que Jesus disse e ensinou, terá alguém que, como Tomé, será catastrófico, medroso, incrédulo, que vai até, que até vai, mas as notícias do presente e os acontecimentos do passado moldam e modelam as expectativas do futuro. Tomé agora olha para os discípulos e diz: nós vamos sim acompanhar ele, vamos obedecer a direção do mestre. Só que ele acrescenta: vamos, e com ele vamos morrer lá. Por quê? Porque havia acontecido em uma outra ocasião que Jesus, passando na região da Judéia, tentaram matá-lo e apedrejá-lo, e provavelmente Tomé soube ou presenciou esse fato, e esse fato do passado ficou registrado na mente de Tomé. E agora Tomé vai tomar as experiências do passado para definir o seu presente. Você está entendendo o que Deus está dizendo aqui? Porque tem gente que modela, que molda o futuro a partir do que viveu no passado. Ei, esquece, o passado é passado. O que Deus está para construir no seu futuro é diferente de tudo que você viveu, porque Ele é Deus que faz nova todas as coisas. Aqueles que estão em Cristo viverão novidade de vida. Tomé era catastrófico, medroso, incrédulo. Vamos, que nós vamos lá morrer com ele. E tem gente que é como Tomé, até vai, até anda com Jesus,
mas ele sempre tem essa impressão, esse sentimento que as coisas não darão certo, que em algum momento do curso alguma coisa vai dar errado, alguma coisa vai sair do lugar, e tira como base experiências do passado, que foram experiências ruins, experiências amargas, catastróficas, e que você não seja assim como Tomé, que até vai, mas vai carregado desses sentimentos, que roubará de você uma vida plena na presença do nosso Deus. Olha o verso de número 17 e 18, eu estou indo para o final. Quando Jesus chegou a Betânia, disseram-lhe que Lázaro estava no túmulo, havia 4 dias. Betânia ficava a cerca de 3 quilômetros de Jerusalém, e muitos moradores da região tinham vindo consolar Marta e Maria pela perda do irmão. Queridos, olha que interessante, Jesus está indo em direção à casa de Marta e à casa de Maria, e o texto nos revela que havia muitas pessoas na casa de Marta e Maria, consolando Maria, porque Marta veio ter com Jesus fora da cidade, avisando ele daquilo que ele já sabia, porque Deus havia revelado ao seu coração, que Lázaro havia morrido. Marta estava sendo consolada por muitas pessoas. Queridos, as pessoas, os amigos, em muitas ocasiões, eles são maravilhosos, indispensáveis, pois nos consolam, mas tem coisa na vida da gente que só Jesus resolve. Eu vou falar de novo. Amigos e pessoas são indispensáveis, em muitos momentos eles nos abençoam, eles nos consolam, eles nos ajudam, mas existem coisas na minha e na sua vida que somente Jesus pode resolver. Eles estavam na casa de Maria, chorando com Maria, enlutados com Maria, mas eles não podiam fazer nada por Maria. Quantas vezes nós trocamos a presença daquele que pode resolver pela presença daqueles que só podem nos ajudar? Eu vou falar de novo. Quantas vezes você e eu trocamos a presença daquele que pode resolver pela presença daqueles que só podem nos ajudar? É noite de você decidir depositar em Jesus a tua confiança, derramar diante dele todos os seus pedidos, todas as suas frustrações, todos os seus medos, aleluia. Às vezes você é alguém que abre o coração para muita gente, que expressa os seus sentimentos, que diz e confessa as suas dores, os seus traumas, e não tem nada de errado com isso. O problema é que você não faz isso com Jesus, e quando você não faz com Jesus, você só arruma pessoas que podem te ajudar, mas resolver elas não podem resolver, porque resolver de fato é só com Jesus. Olha o verso de número 30, do capítulo ainda 11. Jesus tinha ficado fora do povoado, no lugar onde Marta havia se encontrado com ele. Queridos, Marta sai de casa, e ela fica sabendo que Jesus está a caminho, e ela vai ter um encontro com Jesus, só que Jesus não entra no povoado de Betânia. Jesus fica fora do povoado de Betânia, e Marta se encontra ali com Jesus, e o texto nos revela que Jesus não entra na casa de Marta e Maria. Jesus permanece fora de Betânia. Jesus aguarda inclusive Maria sair do seu leito e vir ter com ele, junto com Marta, que foi chamá-la. Jesus não vai na casa, Jesus ficou fora da casa. Sabe por quê? Porque aonde Jesus precisava passar não tinha a ver com a casa delas. Jesus ficou fora porque ele estava mais perto de Lázaro. Ele não foi lá para atender a casa de Maria ou para visitar, ele foi lá para resolver o problema do amigo chamado Lázaro. Sabe o que eu aprendo aqui? Que muitas vezes Jesus vai mudar o curso, o caminho, para resolver o meu problema, e não simplesmente apenas fazer uma visita. Jesus não entra na casa, Jesus fica fora da cidade, porque o interesse de Jesus, o compromisso de Jesus era com Lázaro, e Lázaro não estava mais lá. Olha o verso de número 34 e a gente encerra. Onde vocês o colocaram? Perguntou, e eles responderam: venha
E veja, Senhor, Jesus agora é encontrado por Marta e Maria, e Jesus faz a pergunta a elas dizendo: cadê Lázaro? Onde Lázaro está, o meu amigo? E elas precisavam responder: aonde estava Lázaro? Queridos, e isso aponta muitas vezes para mim e para a sua vida. Se Lázaro representa a morte, quantas vezes a morte habita o meu e o seu coração? O pecado muitas vezes habita o meu e o seu coração. E Jesus essa noite está perguntando para você: cadê o Lázaro? Onde ele está? Nós precisamos apontar aonde está o Lázaro, a morte, aquilo que morreu, aquilo que se foi. Nós precisamos mostrar para Jesus. Não só isso, no verso 39, ele vai ao lugar onde elas apontavam que era o local onde Lázaro estava enterrado, sepultado. E Jesus chega diante daquele lugar. Havia uma pedra que fechava o local de sepultamento, e Jesus faz um pedido um tanto quanto estranho a eles. Jesus, antes de operar o milagre, antes de devolver a alegria para o coração daquelas irmãs e devolver a vida a Lázaro, Jesus pede para que eles removessem a pedra. E queridos, muitas vezes nós precisamos abrir as caixas pretas do nosso coração. Aquilo que às vezes poderia nos incomodar. É interessante que Marta vai dizer a ele: Senhor, não faça isso. Faz 4 dias que Lázaro está sepultado. O cheiro será insuportável. Ela sabia que haveria muitos incômodos, mas foi necessário que a pedra fosse removida. Queridos, e quantas vezes há pedras dentro do meu coração, na minha existência, que impedem que o Espírito Santo de Deus saiba o que habita as minhas caixas pretas. E eu preciso, ainda que fétido, remover essa pedra, para que Deus veja os conteúdos que lá tem e trabalhe com aquilo que Ele está vendo, para que Ele, pelo seu poder, através do seu amor e da sua misericórdia, transforme a morte em vida, devolva a alegria no meio da tristeza, a paz no meio da guerra que se estabeleceu. Jesus disse a elas: remova a pedra. Jesus está dizendo para alguém hoje: ei, remova a pedra do disfarce, da máscara que você usa. Para todo mundo você está feliz, para todo mundo seu casamento é maravilhoso, para todo mundo você é a pessoa mais realizada, mas por dentro só você se conhece e sabe os traumas, as dores, os monstros que você carrega. E Jesus quer essa noite que você remova essa pedra do trauma, do medo, da incerteza, para que Ele possa ter acesso a você e dar ordem para que isso que hoje é morte transforme-se em vida. Pode subir o louvor. Aleluia, aleluia. Tenha coragem hoje de dizer isso para Ele: Senhor, eu quero abrir o meu coração, eu quero confessar os meus pecados mais íntimos, mais ocultos, aquilo que o Senhor conhece e sabe, mas o Senhor deseja que eu verbalize, confesse em arrependimento. Ele te ama, Ele me ama, Ele está comprometido e compromissado comigo e contigo. Ele não te lançará fora. Ele não quer só trabalhar na causa, mas Ele também quer trabalhar na consequência.
Ele não quer só resolver um problema, mas Ele quer cuidar de toda a sua história e da tua vida, dar a você um outro caminho, dar a você uma nova direção, devolver a você a alegria de viver. Ó Deus, eu te peço nessa hora, Espírito Santo, para que o Senhor visite cada lar, cada família, meu Deus. Há pessoas que estão me ouvindo agora e que estão vivendo auto-engano, porque o pior engano não é aquele produzido por Satanás, o pior engano não é aquele produzido pelas pessoas, mas é quando eu me engano, é quando eu sou convencido das minhas próprias mentiras e já as tenho como verdade. Pai, que o Senhor abra os olhos do teu povo agora, que aqueles que estão me ouvindo e precisam abrir o coração, confessar pecados, aqueles que precisam receber a vida do teu Espírito, sejam tocados por ti agora, que haja quebrantamento no coração e na vida dessas pessoas, ó Deus, que o teu Espírito visite agora essas famílias, esses lares, esses corações, em nome de Jesus. Quebre as barreiras, Deus, que elas desejem remover as pedras, aquilo, Pai, que tem sido um obstáculo para o seu Espírito tratar com elas, para o seu Espírito trabalhar, ó Deus, no coração, na alma, na história dessas pessoas. Em nome de Jesus eu clamo a Ti agora, que a libertação do Senhor aconteça nessas vidas, que a mão do Senhor se estenda sobre essas pessoas, por louvor da Tua glória, por louvor da Tua glória. Aleluia. Adore a Deus, glorifique Ele agora, exalte a Ele na beleza da sua santidade. Aleluia. 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 Transforma minha vida, meu estado. Adore a Jesus, busque Ele. Faz tempo que eu não vejo a luz do dia. Estão tentando sepultar minha alegria, tentando ver meus sonhos cancelados. Aleluia, Jesus. Aquela pedra removeu, depois de 4 dias ele reviveu. Mestre, não há outro que possa fazer aquilo que só o teu nome tem todo o poder. Eu preciso tanto de um milagre. Aleluia. Remove a minha aleluia, Jesus. Faz tempo que eu não vejo a luz do dia. Estão tentando sepultar minha alegria, tentando ver meus sonhos cancelados. Mas eu ouvi a sua voz, quando aquela pedra removeu.
Ressuscita sonhos, Jesus. Ressuscita sonhos, histórias, meu Deus. Que nesse momento o teu povo seja tocado pelo teu Espírito. Que nesse momento o teu povo seja fortalecido pelo Senhor, pela força do teu poder. Em nome de Cristo Jesus, Pai. Que no ambiente da desesperança, do medo, da incredulidade, o teu Espírito brote a esperança, a fé, a certeza e a convicção de que o Senhor está conosco e que a sua visitação operará ao nosso favor, a fim de que todas as coisas que estavam mortas voltem a viver. Fortaleça-nos, Pai, que a tua mão esteja sobre nós, que o Senhor abençoe e te guarde, que Ele levante o rosto sobre ti e te dê a paz, que o grande amor de Deus Pai, a graça do nosso Senhor Jesus, a comunhão e as consolações do Espírito Santo sejam sobre a sua vida, hoje, para todo sempre. Amém. Deus te abençoe, até domingo. Grande beijo.